Por séculos, a humanidade tem se fascinado com a ideia de que criaturas gigantes ainda poderiam habitar os cantos inexplorados do nosso planeta. Entre esses gigantes, nenhum é mais lendário ou mais aterrorizante do que o Megalodon. Este tubarão pré-histórico, outrora o governante absoluto dos oceanos, inspirou desde curiosidade científica até filmes de Hollywood. Mas a verdadeira pergunta permanece: o Megalodon ainda poderia estar vivo hoje? Para responder, precisamos examinar o que realmente sabemos sobre esse predador colossal, onde ele vivia, como desapareceu e se o oceano moderno ainda poderia esconder tal monstro. O Megalodon viveu aproximadamente entre 23 e 3,6 milhões de anos atrás, durante as épocas Mioceno e Plioceno. Seu nome científico, Otodus megalodon, significa dente grande, e por um bom motivo. Evidências fósseis mostram que seus dentes podiam atingir mais de 18 centímetros de comprimento, aproximadamente o tamanho da mão humana. Com mandíbulas capazes de gerar uma força de mordida superior a 18 toneladas, era o predador mais poderoso que já existiu. Estimativas de seu tamanho variam, mas a maioria dos cientistas concorda que os adultos mediam entre 15 e 18 metros, cerca de 3 vezes maiores que um grande tubarão branco. Para entender se o Megalodon poderia ainda existir, devemos primeiro compreender por que ele foi extinto. A teoria mais aceita aponta para uma combinação de mudanças climáticas e a redução de suas presas. Quando a Terra entrou em um período de resfriamento global, cerca de 3,6 milhões de anos atrás, a temperatura dos oceanos caiu significativamente. O Megalodon era um predador de águas quentes, então essa mudança provavelmente reduziu sua área habitável. Ao mesmo tempo, muitos dos grandes mamíferos marinhos que ele caçava, como as baleias primitivas, ou foram extintos ou migraram para águas mais frias, onde o Megalodon não poderia sobreviver. Com fontes de alimento cada vez menores e habitat encolhido, a população do gigante declinou até desaparecer completamente. Então, se o Megalodon desapareceu por causa de mudanças ambientais, isso significa que ele ainda poderia estar escondido em algum lugar nas profundezas do oceano? O oceano é vasto, tão vasto que mais de 80% dele ainda não foi explorado. Existem fossas mais profundas do que o Monte Everest, cadeias montanhosas submarinas e planícies abissais escuras que se estendem por milhares de quilômetros. Se alguma criatura pudesse evitar a detecção, seria algo vivendo nessas profundezas sem luz. Mas há um problema. Tudo o que sabemos sobre o Megalodon sugere que ele não era um animal de águas profundas. Sua biologia era adaptada a águas costeiras rasas e quentes, lugares onde a comida era abundante e a luz do sol podia sustentar ecossistemas marinhos vibrantes. Ambientes abissais, por outro lado, são extremamente frios, têm disponibilidade de alimento muito baixa e dependem principalmente de organismos lentos ou pequenos. Nada nesse ambiente corresponde às necessidades de um Megalodon do tamanho que conhecemos. Outro fator que desafia a teoria da sobrevivência é a ausência de evidências recentes. Tubarões estão constantemente perdendo dentes, às vezes milhares durante a vida. Os dentes do Megalodon fossilizaram muito bem, o que explica por que sabemos tanto sobre eles. Se os Megalodons ainda existissem, mesmo em pequenas populações, esperaríamos ocasionalmente encontrar dentes recém-caídos, carcaças ou pelo menos algum vestígio de sua presença. No entanto, nenhum dente moderno foi jamais encontrado. Todos os dentes verificados têm milhões de anos. Além disso, nenhum sonar, filmagem de submersível ou levantamento do fundo do mar capturou algo próximo a um tubarão de 18 metros. Alguns argumentam que criaturas gigantes como o colossal Lula permaneceram desconhecidas até recentemente, então por que não o Megalodon? Embora a comparação seja interessante, ela não se sustenta completamente. As lulas colossais vivem em zonas profundas e raramente se aproximam da superfície. Mais importante, elas sobrevivem em ambientes compatíveis com sua biologia, são de movimento lento, adaptadas ao frio e não dependem de presas enormes para manter seu tamanho. O Megalodon, por outro lado, precisava de enormes quantidades de energia. Sua dieta consistia principalmente de grandes baleias, focas e mamíferos marinhos. Se tais ataques estivessem acontecendo hoje, marcas de mordidas gigantes, carcaças desaparecidas, quase certamente notaríamos. Mesmo os relatos de sombras enormes, barbatanas gigantes ou leituras de sonar misteriosas atribuídas ao Megalodon foram todos desmascarados como baleias, grandes tubarões brancos ou tubarões boca-de-boca, basking sharks. Em alguns casos, eram farsas criadas para chamar a atenção da mídia. Ainda assim, a ideia persiste. Talvez seja porque o Megalodon representa algo mais profundo, o medo do desconhecido e a fascinação por gigantes perdidos.
O oceano é o lugar perfeito para mitos, pois esconde mais segredos do que qualquer outro ambiente da Terra. Até explorarmos cada centímetro, as pessoas continuarão a se perguntar se o predador mais mortal do oceano ainda se esconde nas profundezas. Do ponto de vista científico, porém, as evidências indicam que o megalodon está extinto. Seu desaparecimento se alinha perfeitamente com mudanças ambientais, evolução marinha e a ausência de restos modernos. Poderia uma população minúscula sobreviver despercebida por milhões de anos? Teoricamente, sim, mas é extremamente improvável. A natureza raramente consegue esconder criaturas desse tamanho. Se o megalodon ainda existisse, esperaríamos ver sinais nos oceanos, ecossistemas perturbados, populações de baleias aterrorizadas ou enormes perdas de mamíferos marinhos. Mas nada disso acontece atualmente. Embora as evidências científicas indiquem fortemente que o megalodon está extinto, o debate permanece vivo na cultura popular. Pessoas continuam a especular, imaginar e criar teorias tentando manter esse monstro pré-histórico vivo. Explorar essas teorias não apenas ajuda a entender por que o megalodon provavelmente desapareceu, mas também revela por que os humanos são tão atraídos pela ideia de gigantes escondidos. Um dos argumentos mais persistentes é a vasta extensão do oceano. De fato, o oceano cobre mais de 70% da superfície da Terra e atinge profundidades de quase 7 quilômetros. Como não exploramos tudo, alguns se perguntam: se ainda não vimos tudo, como podemos ter certeza de que algo tão grande quanto o megalodon não existe? No entanto, essa ideia ignora o funcionamento dos ecossistemas. Grandes predadores deixam grandes rastros. Eles não existem silenciosamente, eles moldam o ambiente ao seu redor. Se os megalodons ainda existissem, precisariam de enormes quantidades de alimento, disponível principalmente nas camadas superiores, iluminadas pelo sol, onde baleias e grandes peixes abundam. O fundo do mar não suporta presas grandes, então o megalodon não poderia se esconder ali. Para sobreviver, teria que caçar ativamente em áreas muito monitoradas por cientistas, pescadores, satélites e sonar. Todo ano, milhares de baleias migram pelos oceanos, e seus padrões são bem documentados. Se algo estivesse predando-as em grande escala, seria registrado imediatamente. Outra teoria sugere que o megalodon poderia ter reduzido seu tamanho ou evoluído para uma espécie menor ao longo de milhões de anos. A evolução permite mudanças, mas essa ideia não se sustenta com evidências. Se os megalodons evoluíssem para formas menores, eles deixariam de ser megalodons, tornando-se uma nova espécie, uma que provavelmente já teríamos descoberto. Além disso, reduzir de tamanho exigiria mudanças genéticas significativas e pressões ambientais fortes. As mudanças climáticas que causaram a extinção do megalodon ocorreram rapidamente, em termos geológicos, deixando pouco tempo para adaptação gradual. A Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra, também é frequentemente citada. Alguns afirmam que o megalodon poderia se esconder lá, longe do alcance de submarinos exploradores. Mas a fossa é um ambiente hostil. Temperaturas congelantes, quase nenhuma comida e pressão extrema. Nenhum grande predador de águas quentes poderia sobreviver ali. Mesmo as baleias, que mergulham em profundidades impressionantes, não chegam ao fundo da fossa. Um megalodon não teria presas suficientes e sua fisiologia não é compatível com essas condições. Outra parte intrigante do mistério é a quantidade de relatos de avistamentos. Pessoas afirmam ver grandes barbatanas ou sombras sob seus barcos. No entanto, a maioria envolve baleias, tubarões brancos grandes ou tubarões boca de boca. Estes últimos podem atingir 9 a 12 metros, e quando vistos de cima parecem ainda maiores devido à refração da água. Suas enormes barbatanas dorsais podem facilmente ser confundidas com as de um predador colossal. Em casos raros, alguns dentes fósseis foram erroneamente datados e rumores indicaram que tinham apenas milhares de anos. Mas, quando cientistas revisaram esses dentes com técnicas modernas de datação, todos tinham milhões de anos. Nenhum dente verificado do megalodon tem menos de 3,6 milhões de anos. Se ao menos um dente fresco fosse encontrado, branco, afiado, com proteína intacta, isso mudaria completamente o debate. Mas, mesmo após séculos de exploração oceânica, nada assim apareceu. Os oceanos também possuem ecossistemas conhecidos como quedas de baleia, onde carcaças de baleias afundam e alimentam comunidades inteiras de organismos abissais. Se o megalodon ainda existisse, veríamos padrões incomuns de mortalidade de baleias ou marcas de mordidas gigantes. Porém, biólogos marinhos estudando migrações nunca documentaram marcas maiores que as de tubarões modernos. Cientistas utilizam estações acústicas submarinas para gravar sons oceânicos.
Esses sistemas captam cantos de baleias, atividades submarinas e até erupções vulcânicas. Se um predador de 18 metros caçasse nos oceanos, seus movimentos provavelmente produziriam sons ou perturbações. Até hoje, nada que lembre comportamento do megalodon foi detectado. Apesar de todas essas evidências, o fascínio pelo megalodon permanece. Esse fascínio está ligado a um dos instintos mais antigos da humanidade, o medo do desconhecido. Somos naturalmente atraídos por mistérios, especialmente envolvendo criaturas maiores e mais poderosas do que qualquer ser vivo atual. Filmes, documentários e livros mantêm o megalodon vivo na imaginação, tornando-o quase real. E talvez seja aí que o megalodon realmente sobrevive, não nas profundezas, mas na curiosidade humana. Ele representa a possibilidade de que o mundo ainda guarda segredos, que a natureza ainda pode nos surpreender. A ideia de um gigante escondido abaixo das ondas nos impulsiona a explorar e descobrir mais. O megalodon ainda poderia estar vivo hoje. Com base em tudo que a ciência nos mostra, seu habitat, presas, biologia e registros fósseis, a resposta é quase certamente não. O megalodon dominou os oceanos por milhões de anos, mas seu tempo passou. Mudanças climáticas, correntes oceânicas e evolução marinha criaram um mundo onde esse predador gigante não poderia mais sobreviver. Ainda assim, a lenda persiste. Enquanto o oceano mantiver seus mistérios, as pessoas sempre se perguntarão se, em algum lugar nas profundezas, uma sombra gigante ainda se move. O megalodon pode ter desaparecido, mas seu legado continua na ciência, nas histórias e na imaginação de todos que ousam fazer a pergunta.